Você sabe o que tem em comum entre essa vela e todas essas coisas? Este é o petróleo, um dos mais importantes minerais existentes na face da Terra. Ele é nossa maior e mais importante fonte de energia. Sozinho, o petróleo é responsável pela geração de metade de toda a energia que nós consumimos no mundo. Mas, mesmo sem que a gente perceba, muitos objetos e produtos que nós utilizamos todos os dias, em casa, na rua, na escola ou mesmo brincando, existem graças ao petróleo. Sem ele, nossa vida não seria nada fácil. Mas vamos ver um pouco mais de perto esse nosso grande amigo. O petróleo é o principal combustível usado nos meios de transporte motorizados, como carros, motos, aviões, navios. Ele dá origem ao gás de cozinha, perfumes e cosméticos, parafina, o asfalto das nossas estradas, isopor, borracha sintética, tintas, componentes eletrônicos, produtos químicos, fios de nylon, cordas para instrumentos musicais, esmaltes e resinas, solventes, naftalinas, detergente, poliéster, tubos de PVC, fertilizantes, defensores agrícolas. Chega! Não vai dar para citar todas as aplicações do petróleo nesse filme, não. Nem sabemos o que é o petróleo. O que é o petróleo? Você mesmo. De que você é feito? O petróleo, quando nasce, se esparrama pelo chão. Ontem faltei aula e não sei o que é petróleo, não. O petróleo é um hidrocarboneto. Isso quer dizer que é formado por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, que combinados formam a molécula do petróleo. Esta substância é gerada pelos restos de muitos seres vivos que, por alguma variação brusca de seu habitat, morreram em grande quantidade. Os restos daqueles seres vivos vão se depositando e formando uma camada de material orgânico. Com o passar do tempo, depois de muitos e muitos anos, essa camada vai sendo coberta por outras camadas de sedimentos. Depois de mais de 40 milhões de anos, pela ação de bactérias, micro-organismos, alta pressão e temperaturas elevadas, este composto orgânico vira o petróleo. E ele fica guardado embaixo da terra até que alguém venha buscá-lo. Algumas vezes, o petróleo aflora a superfície naturalmente. Foi assim que os povos da antiguidade conheceram e utilizaram o mineral. No Antigo Egito, o petróleo era conhecido como betume e era usado para o tratamento de objetos de madeira, moradias, templos, túmulos, pirâmides e múmias. Sob a orientação de Deus, Noé impermeabilizou a sua arca com betume, para que pudesse resistir aos 40 dias e 40 noites do dilúvio. Nas Américas, antes da chegada do homem branco, os incas já conheciam o petróleo e o usavam para muitas aplicações, inclusive para a guerra. Até bem pouco tempo, o petróleo era usado como purgante, para a tristeza de muitos meninos. Porém, foi na metade do século XIX que um americano chamado Edwin Drake construiu a primeira torre de perfuração de poços para extrair o petróleo de grandes profundidades. A descoberta de Drake
possibilitou a extração do petróleo em larga escala. Foi então que teve início a indústria do petróleo. Com a industrialização, o petróleo tornou-se a nossa maior fonte de energia e passou a ser utilizado de muitas formas no mundo todo. Por isso, o petróleo é tão valioso e tão procurado quanto o ouro. A pesquisa para a exploração do petróleo é uma das atividades mais importantes dessa indústria, que é cada vez mais complexa e envolve uma avançada tecnologia. Hoje, a aventura da exploração do petróleo começa lá no alto. O longo caminho até o petróleo começa fora do nosso planeta. Lá no espaço, satélites colhem informações geológicas importantes para a localização das possíveis bacias petrolíferas. Aí, então, uma equipe de técnicos e pesquisadores é enviada ao local. O geólogo do petróleo é quem pesquisa, examina e identifica onde é possível encontrar o mineral. Esses homens, envolvidos na exploração do petróleo, são verdadeiros heróis. Enfrentam sozinhos os segredos da natureza para descobrir e definir os locais onde serão perfurados os poços para a extração do petróleo. Estejam eles onde estiverem. Através de testes envolvendo explosões controladas, os geólogos podem identificar e medir as camadas geológicas que formam o solo. Embora os testes possam identificar o formato e a profundidade em que se encontra a camada onde estaria o petróleo, é preciso furar um poço para saber se realmente existe petróleo em quantidade naquele local. Assim, uma vez delimitada a área na qual será perfurado o poço, são montados acampamentos com sofisticada infraestrutura, abrigando técnicos e operários. Mas nem sempre as bacias petrolíferas estão em terra firme. Muitas vezes elas estão no fundo do mar. No Brasil, 70% de nossas reservas estão localizadas no oceano, o que torna a perfuração e exploração de poços uma tarefa muito complexa. No mundo todo, poucas são as companhias que detêm essa tecnologia, mas entre elas, uma companhia brasileira se destaca: a Petrobras. De petróleo eu já entendo e não me esqueço mais. Mas vou tirar um 0 porque não sei o que é Petrobras. Para se tornar uma das maiores especialistas em perfuração e exploração marítima de petróleo, a Petrobras tem que criar e dominar toda a tecnologia necessária para enfrentar as enormes dificuldades que envolvem a extração de petróleo em alto mar. E é daqui, do Centro de Pesquisas da Petrobras, o maior da América Latina, que saem as descobertas e as inovações que permitem à empresa vencer esse desafio. Perfurar e explorar poços de petróleo, tanto em terra quanto no mar. As plataformas flutuantes da Petrobras são verdadeiras ilhas de metal, com toda a infraestrutura para explorar poços submarinos. A Petrobras é a campeã mundial em produção a grandes profundidades, já produzindo em poços a mais de 2.000 metros abaixo da superfície do mar. Isso equivale à altura de 2 corcovados e meio, com Cristo Redentor e tudo. Para trazer o petróleo até a superfície, os engenheiros da Petrobras desenvolveram válvulas especiais que realizam essa tarefa no fundo do oceano. Depois de bombeado, o petróleo precisa ser transportado até as refinarias. Esse transporte é feito através de quilômetros de oleodutos e pelos maiores navios do mundo, os petroleiros. Nas refinarias, o petróleo deixa de ser petróleo e se transforma em vários outros produtos. Chegando lá, ele é aquecido e depois evaporizado na torre de destilação. Nesta torre, a parte mais leve do petróleo é o nosso gás de cozinha. Das outras partes, obtemos a gasolina e o óleo diesel. E as partes mais pesadas são o óleo combustível e o asfalto.
A Petrobras está presente da pesquisa até a distribuição dos derivados de petróleo, do poço ao posto. Hoje, a Petrobras é uma das maiores empresas brasileiras, investindo em pesquisa, inovando e criando novas tecnologias para explorar os nossos recursos naturais, mas sempre respeitando a natureza e mantendo o equilíbrio do meio ambiente. Em todo o Brasil, a Petrobras apoia projetos de preservação de espécies ameaçadas de extinção e pesquisas em nossa fauna e flora. É assim que a Petrobras continua seu incansável trabalho em busca do ouro negro, enfrentando todos os obstáculos, seja onde for, para trazer a milhões de brasileiros as riquezas deste mineral todos os dias.